Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou o professor Daniel, o meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre a questão do iluminismo e do liberalismo. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Na nossa aula de hoje, vamos começar a conhecer os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo, discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo. Para isso, vamos trabalhar algumas questões pontuais sobre o iluminismo e o liberalismo. Entre elas, vamos falar sobre o século das luzes, que foi como ficou conhecido o iluminismo, a oposição entre o antigo regime e as novas ideias que o iluminismo trouxe. Além disso, vamos tratar dos principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo. Nesse sentido, vamos trazer as ideias de alguns pensadores iluministas, além das influências do iluminismo na economia com o liberalismo. Assim também a divulgação dessas novas ideias. E para fechar, vamos falar sobre os déspotas esclarecidos. Quando se fala em iluminismo, costumamos relacioná-lo ao século das luzes. Você sabe o porquê? Alguns pensam que o período da Idade Média teria sido uma era de escuridão, de tragédias, uma idade das trevas. Com o surgimento de um movimento que trazia novas ideias, entre elas a de que a explicação para todas as coisas não era a verdade revelada pelas forças divinas, mas pela razão. A razão seria uma luz que brilhava nas trevas do desconhecimento. Por isso, esse momento ficou conhecido como século das luzes, no qual a razão iluminou o mundo. O iluminismo foi um movimento filosófico que teve suas bases formadas no antigo regime. Essa expressão foi usada para definir diversas sociedades europeias na Idade Moderna e foi criada como uma crítica ao poder dos reis e os privilégios da nobreza e do clero. Havia quem defendesse esse poder absoluto dos reis e os privilégios das classes mais favorecidas por esse regime. Muito se apoiou na religião para manter esse poder, como se fosse uma condição divina, dada por Deus e apenas ele poderia julgá-lo. Foi durante a Idade Média que se fomentou esse pensamento pela força que a Igreja tinha. Mas com o Iluminismo, outras ideias apareceram com mais força, tanto que o movimento também foi chamado de Ilustração, Esclarecimento, Filosofia das Luzes. Independentemente do nome, o movimento tinha a intenção de iluminar a sociedade. Por isso, o século XVIII foi chamado de Século das Luzes. Era o início da decadência do antigo regime. Em resumo, podemos definir as principais diferenças entre o antigo regime e o iluminismo assim. O antigo regime tinha bases na fé e na tradição, enquanto o iluminismo baseava-se na razão e no conhecimento advindo das ciências. O saber no antigo regime era influenciado pela religião, enquanto o iluminismo defendia a separação entre religião e saber, pois acreditava-se que os dois não podiam andar juntos. Em relação à questão econômica, o antigo regime vivia de práticas mercantilistas, com o objetivo de acumular riquezas e aumentar o poder dos reis. Mas o iluminismo era contrário e apoiava a liberdade individual e econômica. Daí surgiria o liberalismo, mas isso é conversa para uma outra aula. Com toda essa oposição do iluminismo ao antigo regime, esse movimento viria libertar o homem da ignorância nascida pelo antigo regime por meio da razão. Essa era a intenção desse movimento, segundo os pensadores iluministas. O iluminismo teve bandeiras bem claras. Eu vou apontar 4 delas. A primeira, a soberania da razão. A segunda, a crítica à opressão da Igreja e do absolutismo. A terceira, a defesa da liberdade de pensamento e da igualdade de todos. E a quarta, a valorização do pensamento científico. Se buscarmos o significado de razão em dicionário, vamos ver que essa palavra significa capacidade de julgar, avaliar, raciocinar, deduzir, ter ideias. Ou seja,
A razão está relacionada a conhecer o mundo e as pessoas, a pensar com a própria cabeça para decidir sobre algo. Sem a razão, costumamos lidar apenas com a emoção e os sentimentos. Observe a seguinte situação. Você encontra um objeto aparentemente valioso na rua. Sem a razão, você pega o objeto sem pensar nas consequências. A razão faz você avaliar a situação e pensar que esse objeto pode ter sido esquecido ou perdido por alguém. Assim, o ideal é procurar devolvê-lo a seu dono e evitar uma grande confusão. Isso é racional. Com a razão, não se age por impulso, se pensa bem antes de tudo. E essa valorização do uso da razão foi muito importante para o iluminismo. Se colocou a razão acima de tudo. A explicação sobre o mundo e as pessoas tinha uma razão. Mas devido à grande influência da religião, acreditava-se que tudo era simples providência divina, ou seja, uma vontade de Deus. Dessa forma, a igreja e a nobreza detinham poder sobre os outros, justificando-se a vontade divina. Nessas representações do antigo regime, vemos o clero e a nobreza em cima do povo, sustentando-os, explorando-os e carregando-os nas costas. Havia uma estratificação social que dividia a sociedade na qual a monarquia absolutista reinava. Esse modelo de sociedade tinha sido construído na Idade Média e constituído por uma hierarquia de grupos sociais. Lembrando que na monarquia absolutista, o poder era centrado totalmente nas mãos de um rei, e a sua vontade era soberana. Primeiro vinha o clero, representado pela igreja. Por segundo, os nobres e cavaleiros. E por último, os trabalhadores e restantes do povo. Com o passar do tempo, algumas mudanças sociais aconteceram, mas o povo contava com poucos direitos e nenhum privilégio. Apenas as duas primeiras ordens tinham privilégios, os membros da igreja e da nobreza. Essa composição social, chamada de Antigo Regime, foi muito criticada e combatida pelo movimento iluminista, já que isso privilegiava poucos em detrimento da grande maioria da população. Além do mais, o iluminismo defendia a liberdade de pensamento. Segundo os pensadores iluministas, a razão libertaria o homem da ignorância que gerava a opressão da igreja e da nobreza. Dessa forma, o homem podia pensar e usar a razão livremente, sendo assim capaz de compreender e explicar racionalmente os acontecimentos políticos, econômicos e sociais. Eles defendiam também que todos os seres humanos eram iguais e que ninguém deveria ter privilégios por causa de sua posição social ou origem familiar. Quando o movimento iluminista defende que a razão deve orientar as pessoas e a sociedade, eles destacam que o pensamento racional deve ser valorizado. Com a razão e as liberdades, temos as possibilidades de questionarmos e investigarmos para alcançar o conhecimento sobre o mundo e os homens. Isso reforça a valorização do pensamento científico pelo iluminismo. Aquela forma de enxergar o mundo pela aceitação total, por meio da fé, das tradições e da religiosidade, já não era adequada. Nesse sentido, pode-se dizer que a produção científica do século XVIII deu um salto de qualidade e quantidade. Em diversas áreas do conhecimento, houve inúmeros cientistas dispostos a desvendar o mundo com os olhos da razão. Com as explicações baseadas na religião sendo colocadas em xeque, houve um grande estímulo à experiência científica. Isso não fez com que muitos desacreditassem em Deus, mas repensassem as explicações sobre o mundo. O mundo mudava, e a razão permitiria que a humanidade superasse o atraso e conquistasse o progresso e a plena felicidade. Quando falamos do iluminismo, devemos lembrar de alguns personagens importantes desse movimento. Falar de todos seria bem demorado, mas vamos trazer alguns que foram peças fundamentais em relação às principais ideias do movimento. Vamos lá? O francês Voltaire foi um forte crítico da Igreja Católica.
Ele defendia o direito de expressão como forma de libertar o povo da ignorância e das superstições oriundas da religiosidade cega. Segundo ele, a igreja se favorecia dessa ignorância do povo. Por isso, ele combateu esse misticismo. Para Voltaire, os governantes deveriam guiar-se pela razão com a ajuda dos pensadores do iluminismo e respeitar as liberdades individuais. Contudo, ele não defendia a participação da maioria do povo no poder. Ele era favorável à monarquia, mas afirmava que o Estado deveria atender às necessidades de todos e defender a felicidade pública e não atender apenas às vontades do rei. O francês Charles-Louis de Secondin, chamado de Barão de Montesquieu, defendia a liberdade dos indivíduos. Segundo ele, a liberdade deveria ser assegurada por leis. Além disso, pregou sobre a existência de 3 poderes independentes: o executivo, o legislativo e o judiciário, criticando muito o poder absoluto dos reis. Montesquieu analisou diferentes regimes políticos e criticou o Estado absolutista francês. E fez elogios ao governo inglês, que além de um rei, era controlado pelo parlamento. Foi nesse Estado livre que ele propôs a divisão do Estado em 3 poderes. Dessa forma, era possível evitar possíveis abusos dos governantes e, assim, proteger a liberdade individual. Um Estado, para Montesquieu, deveria ser governado por leis e não pelas vontades de seus governantes. Ele era favorável à monarquia, desde que ela fosse limitada a manter a ordem de acordo com as leis. A divisão de poderes do Estado apresentava a seguinte organização: o poder executivo, que é o que governa o Estado, é responsável pelo cumprimento das leis. O poder legislativo é o que elabora e aprova as leis. Deve ser exercido por uma assembleia representativa constituída pela sociedade. O poder judiciário é o que julga, analisa e estabelece a punição aos que desobedecem às leis, ou seja, ele zela pelo cumprimento das leis. Essa teoria formulada por Montesquieu influenciou a formação da maioria dos estados contemporâneos, como o Brasil. Um exemplo prático agora. O poder executivo é exercido pelo presidente na esfera federal, contando com seus ministros de Estado. Pelo governador na esfera estadual, que conta com seus secretários estaduais. E pelo prefeito na esfera municipal, com os seus secretários. O poder legislativo é exercido em nível federal pelo Congresso Nacional, composto por deputados federais e senadores da República. Em nível estadual, temos os deputados estaduais, e no municipal, nós temos os vereadores. Já o Poder Judiciário é exercido em nível federal com os tribunais superiores, entre eles o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. No Estado, temos os tribunais estaduais, e em cada município há juízes ligados a esses tribunais que atuam em diversas áreas do judiciário. Para Montesquieu, com essa divisão de poderes, haveria liberdade no país e igualdade a todos os cidadãos perante a lei. O suíço Jean-Jacques Rousseau fez as críticas mais radicais ao antigo regime. Rousseau era favorável à formação de um governo popular em oposição à monarquia absolutista. Ele era contrário à monarquia e favorável à república, acreditando ser a única forma de governo na qual todo cidadão teria igualdade de direitos e todos poderiam escolher seus governantes por meio do voto. Diferente de outros pensadores iluministas, Rousseau criticava algumas posições de seus colegas, como os excessos racionalistas da época. Ele acreditava que, além da razão, era importante considerar os sentimentos, os instintos e as emoções. Além do mais, ele atacava a propriedade privada e dizia que ela era a origem da desigualdade social entre os homens, gerando ambições pessoais, competição, individualismo e a corrupção da natureza humana. Ele também acreditava que o ser humano nasce naturalmente bom, mas é desvirtuado pela sociedade, corrompendo sua bondade, tornando-se egoísta, vaidoso, apegado ao seu amor próprio.
Por isso, Rousseau pregava que por meio da educação, a sociedade poderia ser transformada e a natureza do homem ser fortalecida. John Locke combatia o poder absolutista e a teoria do poder divino dos reis. Ele defendia que todo ser humano tem direitos naturais como a vida, a liberdade, a felicidade, a prosperidade e a propriedade privada. Esses direitos deveriam ser garantidos pelo Estado, que nasceria de um acordo entre os indivíduos e a sociedade, ou seja, por um contrato social para garantir a preservação desses direitos. Caso os governantes não cumprissem seu dever de proteger e garantir os direitos da sociedade, eles deveriam ser destituídos e trocados por um governo que atendesse aos interesses comuns. Locke é considerado o pai do liberalismo. Mas o que é mesmo liberalismo? É uma doutrina que prega a luta pela liberdade e pelos direitos individuais, pela igualdade perante a lei, pela proteção da propriedade privada e pelo livre comércio. Esse movimento surge com o pensamento iluminista contrário àquele controle do Estado exercido pela sociedade do antigo regime, na vida de cada um e na economia. John Locke foi um dos principais formuladores dessa teoria. O iluminismo também teve forte influência na economia. O principal pensador nessa área foi o escocês Adam Smith. Ele criticou a excessiva interferência do Estado na vida econômica. Ele propunha que a verdadeira fonte de riqueza das nações era o trabalho, e não a quantidade de metais preciosos e terras que se tinha. No mercantilismo, acreditava-se que a riqueza não poderia ser ampliada, deveria ser restrita a quem já era rico. Por isso, era preciso acumulá-la o máximo possível. Logo, uma prática comum do mercantilismo foi buscar metais preciosos e terras além-mar. Daí, as grandes navegações começaram a conhecer e explorar o mundo além da Europa. O trabalho seria a verdadeira fonte geradora de riqueza, ou seja, a riqueza consistiria na capacidade de trabalhar, aperfeiçoar a produção e gerar cada vez mais investimentos e lucros. Essa era a teoria do liberalismo econômico, que diz que a intervenção no Estado na economia atrapalharia o desenvolvimento econômico. A livre concorrência mais a divisão do trabalho, elas eram fundamentais para o aumento da produtividade e para o progresso, pois acreditava-se que com essa livre interação entre os indivíduos, em buscar satisfazer seus próprios interesses, acabaria produzindo mais e melhor. De modo geral, percebemos que o iluminismo procurava modificar a noção de que se tinha da organização da sociedade e das estruturas de governo. O movimento iluminista propôs a substituição do poder absoluto dos reis sobre os governos e dos privilégios do clero e da nobreza. Para isso acontecer, defendeu a liberdade e os direitos dos indivíduos, a igualdade entre homens e a divisão dos poderes. Como percebemos, os princípios iluministas não ficaram restritos à política, mas mexeram também na área da economia. Os princípios econômicos surgidos com as ideias liberais foram essenciais para o desenvolvimento do capitalismo. Até hoje, os princípios liberais são adotados em muitos países do mundo inteiro. Quando surge um pensador contemporâneo com ideias e pensamentos sobre algo, possivelmente será fácil termos acesso às suas ideias, certo? Tudo graças à internet, seja por uma rede social, um aplicativo ou qualquer outro recurso. Os meios de comunicação atuais facilitam que essas ideias sejam divulgadas com uma rapidez impressionante. Mas você imagina como os pensadores iluministas transmitiam as ideias em uma era sem internet? Eles recorreram a textos para desenvolver e divulgar suas ideias, e muitos livros foram escritos com esse objetivo. Para transmitir suas ideias, Rousseau escreveu um romance intitulado Emílio ou da Educação, em 1757. Nele, descrevia as características da boa educação. Assim, ajudaria a impedir que uma criança se tornasse um adulto mau. Para Rousseau, o homem nascia bom, mas era corrompido pela sociedade. Com uma boa educação, a bondade natural do indivíduo permaneceria fortalecida diante da corrupção da sociedade. Voltaire escreveu uma história de ficção bem divertida chamada
Cândido, ou O Otimismo, em 1759. Nessa história, o autor propôs, por meio de uma sátira, um tipo de literatura com bastante ironia, na qual fala sobre as instituições francesas, em especial sobre a Igreja, criticando dessa forma os hábitos políticos e religiosos franceses da época. Desde o século XIV, com o Renascimento, teve início um movimento de valorização da razão e da natureza. Os séculos XII e XIII ficaram marcados por uma diversidade de importantes realizações no campo das diversas ciências. O movimento iluminista produziu um grande avanço no desenvolvimento das ciências no século XVIII. Nas diversas áreas, houve um esforço para conhecer melhor o mundo. Veja alguns exemplos. As escalas usadas para a medição de temperatura foram determinadas pelo alemão Daniel Fahrenheit e pelo sueco Anders Celsius. Os sobrenomes dão nome a essas escalas, a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Considerado o pai da química moderna, o francês Antoine Laurent Lavoisier escreveu a primeira lista de elementos químicos e colaborou na reforma dos nomes de muitos desses elementos. Por exemplo, o oxigênio. Ele não descobriu esse gás, mas a partir de pesquisas reformuladas sobre ele, fez descobertas e deu o nome ao que conhecemos hoje. Também, segundo ele, na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. O navio a vapor foi inventado pelo francês Claude-François Jouffroy. Os irmãos franceses Joseph e Jacques Montgolfier inventaram o balão de ar quente. Eles foram os primeiros a atravessarem o Canal da Mancha voando, em um percurso entre a Inglaterra e a França. O botânico sueco Carlos Linneu formalizou o uso do sistema binominal, que classifica as espécies de seres vivos. Com certeza você já deve ter ouvido nas aulas de ciências sobre essa classificação. Já ouviu falar do Homo sapiens? E do Tyrannosaurus rex? Do Theobroma grandiflorium? E do Colossoma macropomum? E aí, lembrou de algum deles? Lembra quem são? O Homo sapiens é o Homo que sabe, ou seja, a espécie humana. Tyrannosaurus rex, lembra da animação, dos desenhos, de filmes? O Tiranossauro Rex. E o Theobroma grandiflorium, sabe? É o cupuaçu. E o Colossoma macropomum, o nosso tambaqui. Né? Mas claro que essa classificação ela veio bem depois, o cupuaçu e o tambaqui. Mas essas ideias de colocar esse sistema com dois nomes científicos foi desse autor. Esses são apenas alguns dos exemplos das grandes descobertas e avanços da ciência e tecnologia nesse período. O Iluminismo estimulou as experiências científicas em vários campos. A partir dessa época, se começou a pensar que esses conhecimentos pudessem se reunir em um mesmo lugar. Em 1728, foi publicado na Inglaterra, por Ephraim Chambers, a Cyclopédia, um dicionário universal de artes e ciências. Nele, constam definições de termos científicos e um relato com significados das coisas nos campos das artes, tanto liberais como mecânicas, e nas várias ciências humanas e divinas. Esse material foi uma coletânea de textos sobre diversos assuntos e áreas do conhecimento humano. Depois de muito sucesso na Inglaterra, outros países europeus também traduziram esse material. Na França, essa ideia chegou em 1745. Os pensadores iluministas, para divulgar suas ideias, usaram todos os meios possíveis, como cartas, jornais, livros, livretos e panfletos. Eles acreditavam que sem isso não conseguiriam criar uma sociedade livre das crenças no sobrenatural, nas superstições e nos preconceitos, mas fundada na razão. Em 1751, Denis Diderot e Jean d'Alembert, a partir da ideia de Chambers, começaram a lançar a L'Encyclopédie. Entre 1751 e 1772, considerado um dos principais empreendimentos dos iluministas.
A enciclopédia foi produzida por cerca de 160 pessoas, entre intelectuais, editores, articulistas, resenhistas, gráficos e ilustradores. Ela reunia, de forma resumida, todo o saber ocidental existente até o momento, nas áreas da ciência e da filosofia, expondo os avanços técnicos e científicos do século XVIII. O material completo contou com 17 volumes de textos, 11 de ilustrações, 5 de suplementos e 2 de índice geral. O primeiro volume não foi bem visto pela sociedade francesa e pela Igreja. Eles consideraram uma obra perigosa e tentaram proibi-la. Em 1759, a Igreja incluiu a enciclopédia no Índice dos Livros Proibidos. Mas mesmo assim, os enciclopedistas não se intimidaram e continuaram produzindo material sob sigilo, até que a primeira parte da enciclopédia fosse completada em 1765. E até 1772 ela continuou sendo escrita. É importante lembrar também que as ideias iluministas, além de influenciar pensadores e cientistas, tiveram influência em governos e monarcas durante o século XVIII. E é aí que vamos conhecer o despotismo esclarecido. Primeiramente, vamos ver o que é despotismo. Ele é uma forma de governo concentrado em apenas um governante. Ele decide sobre tudo, manda em tudo conforme as suas vontades pessoais. Outras pessoas não podem se opor às ideias desse governante. Ele é muito parecido com o absolutismo, no qual é o rei quem determina o governo. Podemos chamar de despotismo esclarecido, porque além de ser déspota, ter o poder centralizado em suas vontades próprias, ele era esclarecido, ou seja, ele fazia alusão ao esclarecimento trazido pelo movimento do iluminismo. Com as ideias iluministas e o declínio das monarquias absolutistas, o despotismo esclarecido apareceu como uma alternativa a esses monarcas. Podemos considerar que esse movimento foi uma tentativa de aplicação prática das ideias iluministas. Mas é importante dizer que esses monarcas esclarecidos não desejavam aplicar os aspectos mais radicais das ideias iluministas. As mudanças que ocorreram não provocavam rupturas radicais na organização social do antigo regime, porém, modernizaram alguns aspectos bem pontuais do governo e da economia. Isso não significou que haveria maior liberdade ou mais participação do povo na política de seus países. A ideia era tornar mais eficiente a administração dos seus governos, preservando a ordem social e o absolutismo. A administração dos reinos foi sendo influenciada pelo pensamento racional. Alguns pontos importantes adotados pelo governo para tornar a administração mais racional foram a eliminação de alguns privilégios, a quem interessasse ao monarca, claro, que muitos privilégios continuariam. A diminuição da influência religiosa nas políticas da monarquia, a cobrança de impostos a todas as camadas sociais. Antes, apenas a camada mais baixa pagava impostos. O clero e a nobreza estavam fora desse grupo. Incentivo à educação, com a construção de escolas e a produção artística. Reformas na justiça, como o fim da tortura aos acusados de crimes. Estímulo à atividade manufatureira. A abolição da servidão. Esses pontos não ocorreram em todos os países. Cada um adotou aquilo que lhes parecia mais adequado para tornar mais eficiente a administração e controle de seus governos. Tudo baseado nas ideias dos pensadores iluministas. Apesar dessas mudanças, esses governos continuaram agindo de forma autoritária, pois eram contrários à divisão do poder. O poder deveria continuar concentrado nas mãos de poucos. O despotismo esclarecido acabou se caracterizando como uma combinação do absolutismo real com algumas ideias iluministas. Assim, se manteve o poder centralizado no rei, com redução do poder da Igreja. Entre alguns déspotas esclarecidos, podemos citar Frederico II da Prússia, José II da Áustria, Catarina II da Rússia, Gustavo III da Suécia, Carlos III da Espanha e José I de Portugal, que vamos acompanhar mais na nossa próxima aula.
E aí, gostou de aprender um pouquinho mais sobre o iluminismo e o liberalismo? Eu espero que sim, a gente vai continuar, mas agora eu quero ver o que você aprendeu. Acompanhe comigo a hora da atividade. O Iluminismo foi um movimento cultural europeu ocorrido entre a Revolução Inglesa, 1688, e a Revolução Francesa, 1789. Acerca desse movimento, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. Em política, atacava-se o poder absoluto dos governantes e propunha governos constitucionais. Alternativa B. Criticava-se a Igreja Católica, sustentáculo ideológico do antigo regime, e propunha a separação Igreja-Estado. Alternativa C. As propostas do liberalismo, tais como a não intervenção na economia, eram opostas ao mercantilismo dos estados absolutistas. Alternativa D. O movimento iluminista defendia a manutenção do direito divino dos soberanos, em oposição ao obscurantismo da tradição. Observando essa imagem, nós vemos uma pintura de Charles Lemonnier, com os filósofos iluministas no salão de Madame Gueffran. Essa pintura retrata um dos lugares onde os pensadores iluministas se reuniam para discutir e divulgar suas ideias. O iluminismo criticava basicamente duas instituições, o absolutismo e a Igreja Católica, como trazem as alternativas A e B. A alternativa C trata sobre o liberalismo, que também foi um dos frutos do movimento iluminista, propondo a não intervenção do Estado na economia e contrário ao mercantilismo. A alternativa D diz que o movimento defendia a manutenção do direito divino dos soberanos em oposição à tradição. Contudo, ele era contrário a isso, ou seja, o movimento iluminismo combatia. Ou seja, a resposta certa a essa questão é a letra D. Isso aí. Atividade 2. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais, não deixa de ser mais escravo do que eles. A ordem social é um direito sagrado, que serve de base a todos os outros. Tal direito, no entanto, não se origina da natureza, funda-se, portanto, em convenções. A respeito da citação de Rousseau, é correto afirmar: Alternativa A. Aproxima-se do pensamento absolutista, que atribuía aos reis o direito divino de manter a ordem social. Alternativa B. Filia-se ao pensamento cristão, por atribuir a todos os homens uma condição de submissão, semelhante à escravatura. Alternativa C. Aproxima-se do pensamento anarquista, que estabelece que o governo deve ser abolido e a sociedade governada por autogestão. Alternativa D. Aproxima-se do pensamento iluminista, ao conceber a ordem social como um direito sagrado que deve garantir a liberdade e a autonomia dos homens. E aí? Vamos lá para a resposta certa? Observando bem o texto, lembrando a nossa aula, podemos dizer que a alternativa correta é a letra D. O pensamento se aproxima do iluminista ao pregar decisões por convenção e não por ordens hierárquicas, além de considerar a ordem social um direito sagrado. Só assim, os homens teriam liberdade e autonomia. As demais alternativas são contrárias ao pensamento de Rousseau. A alternativa A aponta que ele se aproxima do pensamento absolutista, mas ele era um forte opositor dessa ideia. Ele não acreditava no direito divino dos reis como fonte da ordem social. Na alternativa B, diz que ele se relaciona ao pensamento cristão com a condição humana de submissão. Rousseau ficaria super chateado se fosse comparado a esse tipo de pessoa. A alternativa C diz que ele se aproxima do anarquismo, que acreditava que o Estado deveria ser abolido. Porém, Rousseau era apenas contrário à monarquia e acreditava que a república seria a única forma de governo na qual todo cidadão seria considerado igual e todos poderiam escolher os governantes.
Atividade 3. No livro Investigação sobre a Natureza e a Causa da Riqueza das Nações, publicado em 1776, Adam Smith argumentou que um agente econômico procurando lucro, movido pelo seu próprio interesse, acaba favorecendo a sociedade como um todo. Esse ponto de vista é um dos fundamentos. Alternativa A, do liberalismo, que dispensou a regulamentação da economia pelo Estado. Alternativa B, do utilitarismo, que defendeu a produção especializada de objetos de consumo. Alternativa C, do corporativismo, que propôs a organização da sociedade em grupos econômicos. Alternativa D, do socialismo, que expôs a contradição entre produção e apropriação de riqueza. E aí? A alternativa correta é a letra A, do liberalismo, que dispensou a regulamentação da economia pelo Estado. Essa ideia proposta por Adam Smith está relacionada aos fundamentos do liberalismo. Assim, a alternativa correta é a letra A. As suas ideias até hoje são referência para o liberalismo, que vê na liberdade econômica um dos princípios de ordenamento da sociedade, dispensando a regulamentação da economia pelo Estado. E aí, a atividade foi fácil, hein? Se você prestou atenção na aula, com certeza foi bem fácil. E agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão. Na nossa aula de hoje, falamos sobre a questão do iluminismo e do liberalismo. Entre as questões que abordamos, destacamos algumas como: o iluminismo também ficou conhecido como século das luzes, fazendo referência à oposição do período medieval, conhecido por alguns como Idade das Trevas. O surgimento do movimento iluminista, também chamado de Ilustração, Esclarecimento e de Filosofia das Luzes, trazia novas ideias ao modelo de sociedade. A razão seria uma luz que brilhava nas trevas do desconhecimento. O iluminismo contribuiu para o início da decadência do antigo regime, que tinha bases na fé, na tradição religiosa e vivia de práticas mercantilistas, enquanto o iluminismo se baseava na razão, no conhecimento advindo das ciências e apoiava a liberdade individual e econômica. Entre as principais bandeiras do iluminismo, citamos a soberania da razão, a crítica à opressão da Igreja e do absolutismo, a defesa da liberdade de pensamento, da igualdade e de todos, e da valorização do pensamento científico. Em diversas áreas do conhecimento, houve inúmeros cientistas dispostos a desvendar o mundo com os olhos da razão. Alguns personagens importantes do movimento foram Voltaire, que defendia o direito de se expressar. Para ele, os governantes deveriam guiar-se pela razão. O Estado deveria atender às necessidades de todos e defender a felicidade pública, e não atender às vontades do rei. Montesquieu defendia a liberdade dos indivíduos asseguradas por leis. Também pregou sobre a existência de 3 poderes independentes: o executivo, o legislativo e o judiciário, criticando muito o poder absoluto dos reis. Rousseau era favorável à formação de um governo popular, em oposição à monarquia absolutista. Para ele, o poder pertence ao povo e todo governo deveria estar submetido à vontade do povo. Ele chegou a criticar algumas posições de seus colegas, como os excessos racionalistas da época. Além da razão, ele achava importante considerar os sentimentos e as emoções. Acreditou que o ser humano nascia bom, mas era desvirtuado pela sociedade, tornando-se egoísta e vaidoso. Por isso, ele pregava que, por meio da educação, poderia fortalecer a natureza boa do homem. Locke combatia o poder absolutista e a teoria do poder divino dos reis. Defendia que todo ser humano tem direitos naturais e eles deveriam ser garantidos pelo Estado por meio de um contrato social. Ele é considerado o pai do liberalismo, uma doutrina que prega a luta pela liberdade e pelos direitos individuais, pela igualdade perante a lei, pela proteção da propriedade privada e pelo livre comércio. Smith criticou a excessiva interferência do Estado na vida econômica. Ele propunha que a verdadeira fonte de riqueza das nações era o trabalho,
e não a quantidade de metais preciosos e terras que se tinha. A livre concorrência e a divisão do trabalho, mais o livre comércio seriam fundamentais para aumentar a produtividade e o progresso. Os pensadores iluministas recorreram a textos para desenvolver e divulgar suas ideias. O movimento iluminista produziu um grande avanço no desenvolvimento das ciências lá no século XVIII, até que se começou a pensar que esses conhecimentos pudessem se reunir em um mesmo lugar para facilitar o seu acesso. A partir da ideia de uma coletânea inglesa de conhecimentos, iluministas franceses se inspiraram e começaram a organizar a enciclopédia. Diderot e D'Alembert foram os responsáveis por colocar essas ideias em prática. A enciclopédia foi produzida por mais de 160 pessoas e reunia de forma resumida parte do conhecimento ocidental nas áreas da filosofia e da ciência. A Igreja Católica incluiu esse livro no índice dos livros proibidos. Mesmo assim, os enciclopedistas não se intimidaram e continuaram produzindo material. As ideias, além de influenciar pensadores e cientistas, também tiveram influências em governos e monarcas durante o século XVIII. Com as ideias iluministas e o declínio das monarquias absolutistas, o despotismo esclarecido apareceu como uma alternativa a esses monarcas. Mas é importante dizer que eles não desejavam aplicar os aspectos mais radicais das ideias iluministas. A ideia do despotismo esclarecido era tornar mais eficiente a administração de seus governos, preservando a ordem social e o absolutismo. E apesar dessas mudanças, eles continuaram agindo de forma autoritária, pois eram contrários à divisão de poder. Ou seja, o despotismo esclarecido acabou sendo uma combinação do absolutismo real com as ideias iluministas. E com esse despertar trazido pelo iluminismo, vamos ver surgir uma série de revoluções que mudaram a história do mundo, mexendo não somente na Europa, mas no mundo inteiro. E como eu disse, esse movimento despertou uma série de revoluções pelo mundo inteiro. Porém, vamos falar sobre eles nas nossas próximas aulas. Mas desde já convido você a pesquisar e saber ainda mais sobre o movimento iluminista. Tenho certeza de que você vai descobrir muita coisa interessante. Afinal, é muito bom conhecer a nossa história. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.